Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Laísa Lopes e esse é o Brasil 61 Entrevista. Hoje vamos receber o presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação, Vitor De Angelo, para falar sobre a volta às aulas da rede estadual e municipal de ensino. Lembrando, essa entrevista você confere nas redes sociais e no canal do Brasil61.com no YouTube. Presidente, seja bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês. O senhor tomou posse há 7 meses, né? Pelas conversas que o senhor vem tendo com a Undime e secretários estaduais, os desafios da educação enfrentados no ano passado persistem, pioraram ou são outros? Eu acho que eles persistem. Não sei se pioraram, tenho até a impressão de que ou são semelhantes em dificuldade, não nos desafios em si, ou talvez até tenham melhorado no grau de dificuldade, haja vista que, enfim, a gente conhece um pouco melhor agora a pandemia do que conhecíamos no ano passado, quando os gestores que estavam à frente das pastas, seja no município ou nos estados, eles tiveram que enfrentar esse desafio que foi responder à pandemia. Mas, de qualquer maneira, é um cenário muito desafiador ainda, né? E como muitos gestores nos municípios chegaram agora, e alguns também nos estados acabaram mudando ao longo desses meses de 2021, então nós temos desafios novos, num patamar ainda de dificuldade grande, com gestores que, em muitos casos, assumiram há pouco tempo. Você falou que alguns desafios são novos, outros persistem, mas tem interesse dos gestores de resolver as questões falhas? É difícil fazer uma fala, né, para o Brasil, generalizando. Da parte dos secretários de educação, por óbvio até, essa valorização ela existe. E aí, independente de origem, trajetória, formação, se é um político, se é um educador, enfim, eu acho que isso importa menos. Quem está à frente da Secretaria de Educação, tanto municipal quanto estadual, tem a exata dimensão do tamanho do desafio, porque vivencia isso no dia a dia. E eu, até onde consigo enxergar e das experiências que eu tenho, das conversas que eu estabeleço com várias pessoas, noto que há um interesse muito grande dos outros gestores, sejam eles colegas de secretariado, né, em apoiar o secretário de Educação, sejam prefeitos e governadores, em também garantir condições para que o trabalho do gestor da pasta da educação tenha sucesso, especialmente nesse momento, dadas as consequências que a pandemia trouxe. Agora, lógico, entre a disposição e a concretização disso, há um caminho, né, que depende nem sempre da vontade de alguém apoiar e valorizar o trabalho, e sim, em muitos casos, de condições financeiras, técnicas, políticas, né, de acúmulo mesmo de força política para tomar determinadas decisões que podem ser difíceis num momento tão polarizado como esse. Diante das conversas que você tem com alguns gestores, como vocês têm observado o desenvolvimento dos alunos? É possível mensurar se eles estão aprendendo de forma adequada? Ou se existe algum déficit na educação deles? Existe um grande déficit, existe uma perda muito grande, cuja extensão exata ela vai ser publicizada em breve por ocasião do SAEB e também das avaliações externas que muitos estados fazem com participação dos municípios. Isso porque, de alguma maneira, durante a pandemia, a gente viveu aí sim um certo apagão de indicadores. Não foram realizadas avaliações externas em lugares que faziam essas avaliações no ano passado. O ano de 2020 não era um ano de realização do SAEB e, portanto, quando a gente junta esse apagão, né, do ponto de vista de avaliações que produzissem indicadores de aprendizagem em 2020, mais o ano de 2021, porque essas avaliações só vão acontecer em outubro e novembro, então nós temos praticamente 2 anos sem dados fidedignos sobre como anda a aprendizagem dos nossos estudantes, no momento em que as condições de ensinar e de aprender, por pressuposto, mudaram radicalmente. Então, o que nós temos são pesquisas prospectivas, né, então, que apontam um futuro que a gente
tende a encontrar nessas avaliações, ou mesmo avaliações diagnósticas, né? Muitos municípios e muitos estados fizeram. E todos esses dados, ainda que não sejam dados oficiais, eles são dados ou acadêmicos ou dados públicos, porém não de avaliações oficiais, eles já apontam para uma perda muito significativa de aprendizagem. No Espírito Santo, os alunos do ensino médio vão ter a carga horária ampliada. O senhor inclusive, propôs essa ação. O senhor acredita que outros estados também deveriam fazer o mesmo, pensando no Enem e em outros vestibulares? Então, no que diz respeito ao ensino médio, eu acredito sim que a ampliação de carga horária ela terá uma repercussão positiva, como você pergunta, para o Enem, por exemplo, e, por consequência, para aumentar as chances de o nosso estudante da rede pública acessar o ensino superior mesmo no período da pandemia. Certo. E falando um pouco sobre tecnologia, a gente sabe que a falta de tecnologia ela atrapalha bastante o ensino, principalmente agora, durante o período... Agora não, né? O período em que os alunos estiveram em casa. Nas conversas que o senhor tem, existe projeções e possibilidades dos gestores colocarem a internet de qualidade e com uma abrangência maior dentro das escolas estaduais e municipais? Eu acho que esse tem sido o objetivo de todos os gestores. Vejo muitos, inclusive, aqui no Espírito Santo, meu estado, vejo muito esse movimento na nossa rede, desde 2019, temos feito um forte movimento nesse sentido, mas também nos municípios, inclusive com o apoio do governo estadual. E acredito que, pelas conversas que eu tenho tido no âmbito do CONSED, também com a Undime, que essa é uma realidade no Brasil em termos de objetivo. Mas, de novo, em muitos casos, é preciso lembrar, o Brasil é um país enorme, muito heterogêneo, em condições. Eu me referi a condições técnicas, financeiras, políticas, que aqui não pesa tanto nesse assunto, mas acho que nesse aspecto vale adicionar uma outra questão, que é a condição geográfica e de infraestrutura. Porque nós temos, no nível nacional, muitas escolas no campo, muitas escolas em lugares de difícil acesso, muitas escolas em lugares, e aí até no Espírito Santo temos isso, em que a qualidade da internet é ruim e não é uma questão de o governo estadual ou municipal fazer a internet chegar lá. Não há infraestrutura para uma internet de qualidade chegar naquela localidade. Então, é preciso ampliar um pouco o horizonte para pensar também o papel do governo federal, do Ministério das Telecomunicações. Temos aqui o edital 5G acontecendo. Esse é um momento importantíssimo, porque significa dar um passo em termos de tecnologia que pode ser decisivo para esse aspecto que você traz na sua pergunta, que é expandir um acesso de qualidade, também não é qualquer acesso, para todas as escolas públicas, independente se são escolas urbanas ou escolas rurais. Tá certo. E para a gente finalizar, você gostaria de deixar algum recado para os nossos ouvintes, leitores, alunos e pais, alguma coisa que a gente não tenha abordado aqui ou algo que você queira reforçar? Acho que a gente vai precisar fazer uma grande mobilização pela educação. Isso é importante frisarmos. Passamos 2020, 2021, tratamos aqui desse biênio, como foi difícil, as perdas, as incertezas ainda em termos de resultados, pelas avaliações que ainda se realizarão e cujos resultados serão divulgados muito mais adiante, mas que ninguém tenha dúvidas. A educação ela é fundamental para superar as adversidades que o Brasil passa, sobretudo na desigualdade social, no desenvolvimento econômico. Isso é ainda mais difícil em virtude dos impactos que a pandemia trouxe para a educação e a educação pública, sobretudo, e para caminharmos na direção correta, aí penso eu a partir de 2022, só uma grande mobilização, que envolva diversos atores da política, de fora da política, de Brasília, dos estados, dos municípios, sociedade civil organizada, para buscarmos construir uma educação de qualidade, como vínhamos tentando e conseguindo fazer, ainda que num ritmo lento, mas para fazermos isso, porque, do contrário, dificilmente conseguiremos superar os desafios históricos, estruturais que o Brasil tem, no curto, no médio e para o longo prazo também. Chegamos ao final do nosso bate-papo. Vitor de Ângelo, muito obrigada pela participação aqui no Brasil 61 Entrevista. Eu que agradeço a oportunidade, um grande abraço a todos.
E você que está nos assistindo, não esquece de compartilhar, curtir e comentar. Até mais!